E com isso vamos conversar um pouquinho sobre Suka-Suka, chat. Suka-Suka também conhecido em japonês como Shumatsu Nani Shitemasuka Isogashi Desuka? Sukete Morate I Desuka? Ou em inglês, World End. What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us? Ou em português, o que você vai fazer no final do mundo? Você vai estar ocupado? Você pode salvar a gente? Esse belo nome é de um anime que retrata a vida do nosso querido protagonista Willem. Willem, que é um rapaz que é o último humano do planeta Terra. Ele passou 500 anos petrificado após uma luta contra uma besta. E agora ele voltou à vida, ele foi despetrificado. Ele é o último ser humano do planeta. Ele antes lutava contra essas bestas. E agora ele foi indicado, já no primeiro episódio a gente vê isso acontecendo, para cuidar de uma espécie de orfanato, onde tem crianças que mais tarde a gente vai descobrir que são feitos à imagem dos seres humanos, à imagem dos antigos combatentes, dos antigos heróis que combatiam essas bestas. E essas crianças elas são chamadas de leprechauns, elas são fadas, basicamente. Elas têm armas que podem lutar contra estes monstros, que continuam atacando as ilhas, continuam atacando o mundo. E o anime não deixa isso muito claro, mas até onde a gente consegue compreender, o mundo dos humanos acabou. O mundo dos humanos foi extinto. Eles tinham criado essas bestas com o único intuito de lutar. E em algum momento as bestas perceberam que os seres humanos estavam destruindo o planeta, que os seres humanos eram ruins para o planeta, e se revoltaram contra eles. Basicamente o que vai acontecer com a gente daqui a uns 20 anos quando os robôs resolverem dominar o mundo, né? A gente vai todo mundo morrer. Inclusive, se você é robô, eu tô do seu lado, tá? Saiba que eu estou do seu lado. Criança Armada, o anime do Paulo Cogos. Se fosse Paulo Cogos, seriam armas de fogo, né? Elas lutam com espadas. E o que é Suka-Suka? O que Suka-Suka faz? Vamos lá. Suka-Suka, primeiro a abreviação do nome do anime. É como a gente vai chamar ele na review. O nosso protagonista Willem, ele já no começo, já no primeiro episódio, ele conhece uma dessas fadas de nome Kotori. A Kotori, ela é uma fada de cabelo azul e ela se apega muito a ele e eles começam a desenvolver uma relação. No episódio 4, ele passa o dia inteiro com ela, um dia com ela. E a gente descobre que ela é uma fada que já viveu mais tempo do que as outras. Não é comum as fadas viverem tanto tempo. E no episódio 4, através da história de outra fada, da Chiato, a gente fica sabendo que quando uma fada vive muito tempo, ela começa a se lembrar das memórias da vida anterior e isso acaba afetando ela, acaba degradando o cérebro dela até o momento em que ela morre. Se ela também usa muito Venomon, é Venomon o nome do poder, chat? Venomon. Caso uma fada use muito desse poder, ela acaba basicamente explodindo, implodindo e é isso, não tem mais ela. E a Kotori, ela já tá num ponto em que ela tá começando a se lembrar das memórias da vida antiga dela. E aí aqui no episódio 4 e também no episódio 5, o episódio 5 que é a parte onde a Kotori conversa com o Willem, conversa mais a sério com o Willem pela primeira vez, fica claro pra gente que essa vai ser a história da Kotori. E é por esse ponto, por ser a história da Kotori, que eu não consigo dar uma nota negativa pra esse anime. O final desse anime ele é um final muito aberto, é um final que tem muita coisa que não foi resolvida, é um final que tem muito mistério que nunca foi explorado, é um final que realmente não tem nada. Só que, como é a história da Kotori, e a história da Kotori foi completa,
Então o final, ele é justo. Mesmo que os outros mistérios não sejam explorados, mesmo que a gente não saiba aonde o Willen foi parar, mesmo que a gente não saiba qual é o propósito das pessoas que estão criando essas fadas. É ponto complicado, porque os mistérios estão todos em aberto. Não sei se a gente vai ter uma outra temporada em algum momento, acho meio difícil. Mas a história da Kotori, que é a principal história desse anime, ela foi contada do começo ao fim. A gente sabe quem é a Kotori, a gente se aprofundou nos mistérios envolvendo a Kotori, a gente se aprofundou em quem ela é, em quem ela foi, em quem foi a vida dela no passado, por que ela estava mudando, por que ela estava começando a lembrar dessas memórias, e a gente terminou com ela morrendo. Ou foi o que pareceu. A Kotori, pra gente, tá morta, e esse é o final. É uma tragédia, o Villain novamente não conseguiu cumprir a promessa dele, ele tentou salvar duas pessoas na mesma cena no episódio final e as duas morreram, e é isso. Esse é o final de Suka Suka, que pra mim é um final muito justo. Se não fossem pelos episódios 4 e 5, a gente não teria, que pra mim foram os episódios mais fracos, a gente não teria o contexto de quem é a Kotori e do porquê ela se importa tanto com o Villain, que é o motivo pra no futuro ela se sacrificar pelas outras crianças. Que é, o Villain foi a primeira pessoa a dar pra ela experiências reais. Antes ela se via só como uma arma, a partir dali, a partir do ponto em que ela conhece o Villain, ela começa a querer viver, ela começa a se enxergar como uma pessoa. E, infelizmente, as esperanças dela são tiradas dela logo em seguida. Suka Suka no final é um mistério que termina em tragédia. É basicamente um bad ending. O Willen não conseguiu salvar a pessoa por quem ele se apaixonou. A Kotori morreu no final. E é assim que Suka Suka termina. Eu duvido muito que a gente vá ter outra temporada de Suka Suka, sinceramente. Se a gente for ter, eles têm muita coisa para explicar. De modo geral, a história dos monstros, a história das bestas, a história das fadas, a história dos humanos, a história de tudo que envolve Suka Suka é muito rasa, não é nada aprofundada. Mas se for contar Suka Suka como um anime da Kotori, como um anime que conta a história da Kotori, ele é uma ótima história se for contar, levar em conta só a história da Kotori. Todo o resto parece que é só um agregado, tá ligado? Todo o resto parece que tá ali só pra ocupar tempo. Parece que se fosse só focado na história da Kotori seria melhor. Aquele episódio da Tieto, inclusive, pra mim ele não tem mais sentido nenhum. Eu achava que a Tieto fosse morrer, ou que ela fosse ter alguma importância maior mais pra frente. E talvez ela tenha, talvez no futuro da história ela tenha, levando em conta que a história continua, né? Mas até o ponto em que a gente viu, a Tieto ela acabou com o colar da Kotori. Talvez seja o significado de que ela vai herdar o propósito, que ela vai seguir o legado. Não sei. Vamos. Talvez venha em algum momento, né? Eu não pretendo ler a novel.